Olá, alunos! Hoje é a nossa segunda aula sobre célula. Na aula passada, a gente falou sobre os seres pluricelulares, né? Que são os seres que têm muitas células, e os seres unicelulares, que são aqueles seres que apresentam apenas uma célula. Aí aqui eu trouxe exemplo para vocês de organismos pluricelulares, que são aqueles que apresentam muitas células. A gente tem os animais, a gente tem as plantas, né? Eu coloquei aqui aves, peixes, fungos. São exemplos de organismos pluricelulares que têm muitas células. E a gente também tem os organismos unicelulares, que apresentam apenas uma célula, certo? Aí eu coloquei os exemplos aqui para vocês. A bactéria, a alga unicelular, protozoários e algumas leveduras. E aí, a gente conversou então sobre os organismos que têm muitas células e os organismos que têm apenas uma célula, certo? A gente falou dos organismos. Agora a gente vai falar sobre os tipos de célula. A gente tem dois tipos de célula. A gente tem a célula eucariótica e a gente tem a célula procariótica. Dentro da célula eucariótica, a gente tem duas células. A gente tem a célula eucariótica animal, que é a que a gente tem, e a gente tem a célula eucariótica vegetal, que são o tipo de célula que as plantas têm. Então, as plantas são seres vivos, as plantas possuem células também. E seria a célula eucariótica vegetal, certo? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei para vocês um esquema, né, de uma célula procarionte, que é essa de amarelinha, e uma célula eucarionte. Vocês conseguem observar as duas células lado a lado. E a gente vai falar um pouco da diferença entre as células eucarióticas, que é a que a gente tem, né, que os animais têm, e a célula procariótica. Vamos lá. Primeiro vamos falar da célula eucariótica, que é essa direita, que a gente tem, né, que os animais têm. Como vocês podem observar, a célula eucariótica, que é essa à direita, ela tem vários componentes. Esses componentes que a célula tem, a gente chama de organelas, entendeu? Então, esses componentes que tem dentro da célula, a gente chama de organelas. E essas organelas na célula, como exemplo que tem aí na célula, que vocês podem observar, ribossomo, Golgi, que é o complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria. Cada organela tem uma função na célula. Então, as organelas, elas são componentes da célula e cada organela tem uma função na célula, certo? Na célula eucariótica, quais organelas que vocês estão vendo aí? Lisossomo, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo rugoso, complexo de Golgi. E aí, cada organela vai desempenhar uma função na célula, certo? A nossa célula ela vai ter que fazer troca gasosa. Essa célula ela vai ter que produzir proteínas, vai ter que produzir lipídios. E cada organela dentro dessa célula vai fazer uma produção de alguma coisa para essa célula funcionar perfeitamente. E aí, um exemplo que a gente tem nessa célula eucariótica é a mitocôndria. A mitocôndria, o que ela faz? Ela faz a respiração celular, que é basicamente produzir energia, né? A energia a gente chama de ATP. Então, a mitocôndria que tem nessa célula, ela vai produzir energia. A gente também tem o complexo de Golgi, a gente tem o retículo endoplasmático liso, que produz proteínas, o rugoso, que produz proteína, e o liso, que produz lipídios. E a gente tem várias organelas, né? E aí, vamos observar agora o núcleo na célula eucarionte. Vocês estão observando o núcleo? Se vocês observarem bem o núcleo, ele está em roxinho nessa célula eucarionte. Vocês conseguiram observar o núcleo? Então, o que vocês percebem no núcleo? Ele tem um envoltório nuclear, ele tem um envoltório que o protege, tá vendo? Em volta do núcleo. Ele está sendo protegido por um envoltório. Esse envoltório é chamado de carioteca.
E essa é a principal diferença entre a célula procarionte e a célula eucarionte. Se você for para a célula eucarionte agora, olha o núcleo dele, o nucleoide que tem aí, que é o DNA. Ele está solto, ele não tem nada protegendo, tá vendo que ele é em roxo aqui, na célula procarionte? Então, na célula procarionte, o núcleo está solto no citoplasma. O citoplasma é esse líquidozinho que tem dentro da célula. A gente vê na célula eucarionte também o citoplasma em laranja mais claro, né? Um cor de pele. É um líquido, né, que fica dentro dessa célula. E na célula procarionte, esse núcleo, ele não tem uma carioteca, ele não está protegido. Então, é a principal diferença. E outra coisa também que a gente vê na célula procariótica, né? A gente vê uma menor quantidade de organelas. Olha para a célula eucariótica. Olha quantas organelas tem. Ribossomo, complexo de Golgi, lisossomo. Já na célula procarionte, a gente tem uma menor quantidade de organelas. Por quê? Porque a célula eucarionte, ela é mais complexa. A célula eucariótica é a célula dos animais, né? Das plantas. A célula procarionte já é a célula das bactérias. Ela é menos complexa, ela é mais simples. Então, a célula eucarionte, ela vai ter mais organelas, como vocês puderam observar, ó, várias organelas. E a célula procarionte, ela tem uma menor quantidade de organelas. E qual a outra diferença, então? O núcleo, na célula eucarionte, ele está envolto por uma carioteca, ele está envolto por uma membrana nuclear. Já na célula procarionte, esse núcleo, ele está solto no citoplasma, que é esse líquido que fica dentro da célula, certo? Então, essa é a principal diferença entre as duas células. Aí, eu coloquei aqui para vocês um pouquinho para explicar. Então, vamos lá. A célula procariótica. Então, o que a gente vê de mais marcante na célula procariótica? Então, ela não possui envoltório nuclear, ou seja, o núcleo, ele não tem uma carioteca, ele não tem uma membrana que o protege, certo? O material genético, que é o DNA, que está no núcleo, ele é disperso no citoplasma, ele é disperso nesse líquido que tem na célula. Tem ausência de organelas, como retículo, complexo de Golgi. E a única organela que ele possui é o ribossomo, que faz a síntese das proteínas. E aí eu coloquei para você quais organismos possuem células procarióticas. Então, poucos organismos possuem essas células, né, procariontes. Essas células elas são encontradas atualmente em bactérias e algas azuis, que também são conhecidas como cianobactérias. Todos os outros organismos, tais como protozoários, fungos, plantas e animais, possuem célula do tipo eucarionte. Então, vamos lá, a célula procariótica, ela é de bactérias e cianobactérias. Agora, os animais, as plantas, os fungos, os protozoários, eles possuem célula do tipo eucariótica. Então, é esse tipo de célula aqui agora que a gente vai falar, a célula eucariótica, que é a célula que a gente tem, é o nosso tipo de célula. Vocês sabem que a gente tem trilhões de células, cada célula especializada em uma coisa. A gente tem célula de defesa no nosso corpo, né? E a gente tá falando do tipo, de como essa nossa célula é. Então, vamos lá. Célula eucariótica, que é a célula que a gente tem, né? Que as plantas têm. Então, o que tem na célula eucariótica de marcante? Que vocês puderam observar. A célula eucariótica, ela apresenta um envoltório nuclear. Então, vocês viram que o núcleo, ele é protegido por uma carioteca, certo? Quem não conseguiu ver, pode voltar lá a imagem, que vocês vão ver que o núcleo, achem o núcleo lá, ele é protegido por uma carioteca. Essas células, elas são mais complexas, né? Elas têm mais organelas, tem várias organelas membranosas, que são os componentes que a gente falou, do complexo de Golgi, do retículo. Essas células, elas fazem mitose e meiose. O que seria mitose? Você sabe que a gente perde célula sempre, né? A gente tá sempre perdendo célula e renovando. Não sei se vocês já ouviram falar, às vezes falam assim, lava o rosto, esfrega bastante, faz esfoliação para tirar as células mortas. Por quê? Porque a nossa célula, ela tá sempre sendo reposta. Então, a mitose é uma reposição dessa célula. A célula vai produzir uma outra célula igual. E já a meiose é a divisão celular, é quando
papai e mamãe se juntam e vão formar você, certo? Então, gameta de um, gameta de outro, e vai ter uma divisão celular para formar você. Então, isso que a célula faz: mitose, para produzir mais células, e meiose, que é a divisão dessa célula para a formação de um gameta. E a célula cariótica, eu coloquei aqui, é a célula que tem animais, plantas e fungos. Aí eu coloquei aqui a anatomia da célula animal para vocês olharem. A gente tem a membrana celular. Tá vendo a membrana? Essa parte de fora. Essa membrana, ela vai fazer a seleção do que entra e do que sai nessa célula. Essa membrana é muito importante porque ela vai ajudar a selecionar o que vai entrar e o que vai sair nessa célula. A gente tem o núcleo, que tem o material genético, né, da célula. A gente tem o lisossomo, o citoplasma. O citoplasma é esse líquido que tem na célula, esse líquido em forma de gel que dá essa consistência para a célula. A gente tem a mitocôndria, que faz a respiração celular e produz energia para a célula, que é o ATP. Retículo endoplasmático, né, que tem o liso e o rugoso. Um vai produzir proteína para a célula e o outro vai produzir lipídio. Então, esse é o esquema da célula eucariótica animal, certo? A gente também tem a célula eucariótica vegetal. Aqui eu coloquei um desenho para vocês da célula procariótica em cima e a célula eucariótica embaixo, certo? Então, a gente vai ver a célula procariótica aqui em cima e a célula eucariótica embaixo. Como vocês podem ver a diferença, olha, o núcleo solto no citoplasma. Já embaixo o núcleo ali, ó, com uma membrana nuclear protegido, né? Vocês conseguem perceber a diferença dessas duas imagens. Na célula procariótica, a gente também tem o flagelo, que é essa partezinha de baixo, que vai dar locomoção para essa célula. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês façam uma representação da célula. Vocês vão escolher a célula eucariótica ou a célula procariótica e eu quero que vocês representem. E aí, vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa. Pode utilizar papelão, rolo de papel higiênica, garrafinha, tampa de garrafa. Ou tem gente que faz com alimentos, faz um bolo e monta em cima do bolo, faz uma pizza, ou pega uma fruta. Assim, vocês vão fazer com o que vocês tiverem em casa disponível, entendeu? Pode fazer com fruta, com papelão, com papel. Eu quero que vocês façam uma representação, como se fosse um esquema, que vocês fossem apresentar uma maquete dessa célula. E eu quero que vocês usem a criatividade para fazer uma representação bem legal e bem bonita dessa célula com o material que vocês tiverem em casa. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher a célula primeiro. Eu vou representar a célula eucariótica, então escolhe a célula. Procura, às vezes, exemplos na internet, tem muita gente que já fez. Se vocês tiverem com dúvida de como vocês vão montar, procura na internet. É muito legal vocês verem coisas que já tem prontas, que vocês podem se espelhar, né? E fazer uma coisa legal, parecida. E aí, vocês vão escolher e vão fazer a representação dessa célula. E aí, quando tiver pronta essa representação, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto para mim, certo? E vão mandar essa foto com o nome completo e turma, sempre, para o meu e-mail, karinepalmeira@hotmail.com. Ou vocês podem mandar também via WhatsApp, como alguns já têm mandado, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, podem me mandar e-mail, que eu esclareço para vocês. Espero que vocês consigam fazer uma representação bem legal da célula eucariótica, que é a nossa célula, nosso tipo de célula, ou da procariótica, qual vocês acharem melhor.